Diálogos VC. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou Kelly Bassi, consultora de comunicação da Votorantim Cimentos. Eu vou conduzir o episódio deste podcast que tem como tema o assunto dentro do universo de ESG. Vamos falar sobre o resíduo além da reciclagem, como ele pode ser uma solução sustentável. A gestão de resíduos é um desafio para a sociedade. Segundo o painel de resíduos sólidos produzido pelo IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, são gerados mais de 700 milhões de toneladas de resíduos industriais por ano. Já a ABELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostra que no Brasil, 39% dos resíduos gerados nas cidades ainda têm uma destinação inadequada e são levados para aterros, onde levam dezenas de anos para se decompor. É muito resíduo sendo gerado no planeta, né, gente? A boa notícia é que existem tecnologias que oferecem novos caminhos para os resíduos. Para detalhar esse assunto, convidamos 3 especialistas. Com a gente, Cristiano Bassim, que é o gerente de operações e negócios do Grupo Renova, que atua no mercado nacional de disposição de resíduos. Obrigado pela presença, Bassim. Obrigado, eu agradeço muito ao Diálogos VC por lembrar do Grupo Renova, que faz parte desta cadeia de destinação e valorização de resíduos. Recebemos também o Marcos Moreno, que é gerente corporativo de meio ambiente da CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio. Bom receber você aqui, Marcos. Eu que agradeço, representando aqui a CBA e a área de coprodutos. Muito obrigado ao Diálogos VC. Contamos ainda com a presença do Frederico Oliveira, gerente comercial da Verdera, que é a unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim Cimentos. Seja bem-vindo ao Diálogos VC, Fred. Agradeço pelo convite, acho que é uma oportunidade muito interessante de falar sobre esse tema, tão importante para a sociedade, e feliz por estar representando a Verdera nesse diálogo. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Fred, o que é o coprocessamento e como ele contribui para a prática da economia circular? O coprocessamento é uma tecnologia de destinação sustentável dos resíduos, né? A gente pega o resíduo, leva para os fornos de cimento e nos fornos de cimento esse resíduo vira energia térmica, ajudando na produção do próprio cimento. É uma tecnologia limpa, totalmente sustentável. A Votorantim é pioneira nessa tecnologia no Brasil. A gente começou em 91, desde então a gente vem desenvolvendo N formas de coprocessar. Todo esse resíduo que, em teoria, poderia acabar num aterro, que seria uma destinação praticamente comum, né, ou a menos nobre de todas, a gente, através, né, dos parceiros, né, principalmente do caso do Grupo da Renova, ou até um gerador direto como o caso da CBA, a gente pega esse resíduo, trata, homogeniza, esse resíduo vira um combustível para a gente, e aí dentro dos fornos de cimento a gente substitui a matéria-prima fóssil. Então, de 2 formas a gente contribui com a sociedade. Primeiro, né, o resíduo não vai mais para o aterro, na verdade ele vira uma energia térmica, e a gente também consegue, né, fazer um processo de descarbonização que a gente limita, né, nosso consumo de energia fóssil, né? Então são 2 formas dentro do coprocessamento que a gente contribui para essa economia circular. Muito bom. Bassim, como que o Grupo Renova realiza a triagem dos resíduos para serem destinados de forma sustentável? Quais são os critérios e as normas que orientam essa atividade? Em primeiro lugar, e acima de todas, além das normas estaduais, né, regulamentos das próprias empresas, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é desde 2010. Acho que ainda faltam alguns pontos para serem tratados por ela, mas enfim. Mas lá está muito claro uma hierarquia que começa, acho que até antes mesmo, né, de não geração de resíduos. Acho que esse é um ponto aí importante e a gente tem visto isso ao longo do tempo, cada vez mais empresas preocupadas na redução da quantidade de resíduos e a gente tem alguns clientes que mudam a matéria-prima usada para a produção para permitir que esse resíduo seja aproveitado por uma indústria de cimento, por exemplo. E a gente está falando disso de ciclo de vida de produto. Então, gerou um resíduo. Antes de ser destinado para um aterro, ainda há a possibilidade da gente aproveitar tanto matéria-prima, né? Então, mesmo a gente que trata lá na Renova né, resíduos perigosos, basicamente, a gente mesmo assim faz uma triagem daquilo que tem valor para a cadeia de valorização de material.
tambores, bombonas, o próprio plástico, papel que não esteja contaminado, a gente faz uma segregação, cumprindo a política nacional de resíduos e, obviamente, que tem um também valor maior, né? Toda vez que tu faz a reciclagem, ou seja, que aquele material volta a ser material, em termos de valorização de negócio, dele é muito melhor. E acho que a valorização energética, ela vem nesse espaço, né? Mesmo para aqueles materiais que não tenham valorização na cadeia de recuperação de materiais, permita ainda aproveitamento energético, que ajuda a eliminar ou a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? E parte desse material que fica no resíduo, que são as cinzas, ainda é incorporada para virar cimento. Esse ciclo todo, né, ele fecha muito bem na questão do desenvolvimento sustentável. E um outro aspecto importante também é a geração de economia. Empresas como a nossa, da Renova, né, elas existem porque essa cadeia foi permitida, né? Porque senão era simplesmente pegar o resíduo do gerador e levar o resíduo para um aterro. Tem vários exemplos, pneus, tem as embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, tem vários segmentos que há muitos anos já vêm trabalhando com essa, né, logística reversa, né, digamos assim, e que permite que esta cadeia econômica ela seja desenvolvida. Estamos falando de muitos empregos, estamos falando de desenvolvimento de tecnologia. Quantas empresas hoje produzem equipamentos para reciclagem, para triagem de resíduos, para trituração, para produção aí de combustíveis alternativos. É um bom exemplo de uma economia circular, onde a gente deixa de ter rejeitos e passa a ter resíduos que ainda têm algum valor econômico e ambiental. Perfeito. Marcos, como que a CBA realiza a gestão de resíduos gerados em seu processo produtivo? Quais são os principais desafios e benefícios dessa gestão? O começo da gestão, a CBA sempre atuou e atua hoje com a base legal, compliance. Está atendendo todas as diretrizes legais estabelecidas para a gestão de resíduo, desde a geração, armazenamento e destinação. Então essa é a base da nossa atuação de gestão de resíduos. Mas a partir de 2020 a gente buscou uma inovação. Foi criado na CBA uma área de coprodutos. Então a gente não olha mais para o termo resíduo, mas sim a gente fala em coprodutos. Essa área atualmente hoje, nós somos os gestores, né, a área ambiental, mas ela possui como parte dessa equipe áreas das fábricas da CBA, a área de tecnologia da CBA, assim como a área de suprimentos. A área de geração, como que eu gero o resíduo de forma que eu consiga dar valor agregado na sua destinação, consiga reutilizar internamente esse resíduo. Tá? A área de tecnologia, sempre buscando novas alternativas. E a área de suprimentos, como lá na geração a gente melhorou esse resíduo, né? Será que eu consigo obter, eventualmente, lucro na venda desse resíduo? Será que eu consigo... Por exemplo, um dos grandes objetivos nossos em coprodutos nós temos um custo na gestão de resíduos. Será que eu consigo offsetar ou até, de repente, ter lucro na venda? Tá? Criar a área de coprodução um negócio dentro da CBA? Então, quando você me perguntou quais são os desafios hoje, eu acho que é sempre um desafio para nós cumprir a legislação, né? A legislação vem cada vez mais evoluindo, mas também é como que eu evoluo cada vez mais com isso. A gente falou muito de sociedade, mas quando eu falo de empresa, que o gerador ter consciência que aquele resíduo, como que eu melhor gero o resíduo para ter a melhor destinação possível deste mesmo material. Que tipo de resíduo vocês enxergam que pode ter outro valor, né, gerados a partir da CBA? Tá. Além dos resíduos clássicos, os resíduos recicláveis, por exemplo, a gente sabe muito bem que se a área geradora misturar, talvez eu perco a oportunidade de venda daquele material. Então, primeiro, atuar na gestão ali nessa geração, para que não haja isso, e eventualmente se eu investir em uma tecnologia que eu consiga agregar mais valor a esse material. É uma maneira. Mas também existem resíduos industriais, que no passado eram simplesmente gerados totalmente misturados. E hoje, na sua origem, são segregados. Então eu consigo segregar um refratário, segregar um material com poder calorífico, por exemplo. Eu consigo segregar um material que tem características de consumo no coprocessamento, seja até como matéria-prima, seja como consumo energético. Então, a gente está lidando hoje o nosso resíduo não como aquele material que eu não quero na minha gestão.
mas sim, e se eu mudar minha visão de produto mesmo, como que eu melhor gerencio a geração para a melhor destinação. E às vezes é muito simples, né? Às vezes é só você segregar na geração. Será que se eu atuar na matéria-prima eu também não consigo? Então, assim, de forma mais geral, dessa forma. Bem interessante. Fred, o Bacim fala um pouquinho pra gente sobre hierarquia de resíduos. Como que o coprocessamento, ele se encaixa dentro dessa hierarquia de resíduos? Ele compete com a reciclagem? Não compete de forma alguma. Pelo contrário, né? Quase todas as tecnologias que a gente tem hoje, ou até diria todas as tecnologias que a gente tem hoje, elas são necessárias. Elas estão aqui por um propósito. E o coprocessamento tem um papel também em determinado, né, nicho, né, de resíduos que vem hierarquicamente depois da reciclagem, né? Então a gente não compete. A reciclagem é uma atividade necessária. Começa lá com usar menos, depois começa com o próprio reuso, que não é nenhuma reciclagem, você pega o mesmo produto e simplesmente reutiliza. Depois tem a reciclagem e depois aparecem essas tecnologias similares a nossas, com o processamento, né? E por fim tem o aterro com uma destinação final. Então a gente não compete, a gente é uma atividade complementar. A gente até auxilia a reciclagem. Por quê? O reciclador, geralmente, ele tem um rejeito. Nem tudo que ele captura para reciclar, eles conseguem dar uma destinação final como reciclado. Sobra um rejeito. E aí que a gente entra, né, em parceria com empresas similares à Renova, que a gente trata, homogeneiza, sai de um resíduo para um combustível e aí entra na atividade de coprocessamento. Então, eu entendo que até assim, quanto mais a gente fortalecer esse laço, reciclagem e coprocessamento, melhor ainda para a sociedade. A gente pode até chegar a ser um estimulador da reciclagem de alguma forma, né? É dessa forma que eu enxergo, sempre na complementaridade. Nas tecnologias, elas são necessárias e são complementares, né? Cada uma no seu nicho e nossas características técnicas, né? E, obviamente, legais, né? Kelly, quando a gente fala reciclagem, parece que todo o plástico, seja lá naquele resíduo gerado pela CBA ou por qualquer outro gerador, ou até por nós mesmos, nas nossas casas, aquilo é reciclável. Tecnicamente, provavelmente. Mas a gente tem que incorporar a questão de mercado da reciclagem. Então, eu sou de São Borja, Rio Grande do Sul. Será que essa garrafa PET, ela tem o mesmo valor para a reciclagem na minha cidade, lá em São Borja, que está na fronteira com a Argentina, a 600 quilômetros da fábrica de plástico mais próxima, do que aqui nessa sala? Com certeza não. Então, esse conceito do que é reciclável, tecnicamente, eu acho que não há dúvida. Mas a questão da reciclagem em si, ela tem que ser incorporado, na minha visão, a questão de mercado. Aquelas empresas, cooperativas, eles têm ali rejeito, né? E eles são rejeitos por algumas razões. Algumas técnicas e muitas comerciais. A gente vê diversos depósitos de reciclagem com amontoados e amontoados de plástico, papel, porque em algum momento o preço está muito baixo, está mais alto, e aquilo fica estacionado. E aí eu acho que a indústria de cimento, né, ela pode contribuir neste momento para equacionar essa questão, trazendo um novo valor a esse mercado da reciclagem, tendo a oportunidade de aproveitamento energético de alguns materiais que, mesmo sendo recicláveis, eles não têm valor em um determinado mercado, visando sempre o objetivo que é aproveitar o resíduo antes dele ir como rejeito para um aterro. A gente hoje, inclusive, já faz esse tipo de operação. A gente já tem esse tipo de abordagem no mercado, né? Tem, né, uma cidade importante, Curitiba, a gente utiliza o rejeito da reciclagem, um acordo tripartite entre a sociedade, a própria cidade e a cimenteira, para a gente utilizar esse rejeito, o que fomenta essa atividade de reciclagem regionalmente. E aí tem N outros cases, né? Enfim, no Brasil como um todo, mas esse eu queria destacar porque efetivamente a gente está atuando. Tá? Fred, aqueles países que têm o maior percentual, né, de reciclagem, eles andam junto com o percentual de valorização energética. Porque no momento que tu começa a trabalhar o resíduo, começa a tocar no resíduo, essa possibilidade ela aumenta. Né? E quanto mais tu separar, seja na origem ou seja durante essa cadeia toda, tu vai permitindo que esse resíduo tenha uma valorização material maior até do que, sabe, energética. Então, se tu fores olhar países como Suécia, da Alemanha, o percentual
de resíduo reciclável e a recuperação energética, elas andam praticamente juntos, e à medida que a destinação de aterro cai. Então é muito importante esse tocar no resíduo, né? A gente ter a possibilidade de tocar no resíduo, segregar, separar, para a gente poder conseguir valorizar mais ainda o resíduo. Perfeito. E, assim, quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos que o Grupo Renova tem com a gestão e o tratamento do resíduo? A nossa empresa, ela tem clientes privados, né? A gente trabalha com resíduos industriais, um pouco diferente de uma gestão pública de resíduos, né? Então, a gente trabalha desde o gerenciamento, ou seja, atuando lá dentro da geração do cliente, né? Fazendo essa segregação que o Marcos comentou, desde a parte, obviamente, sob gestão do gerador, né? Sempre naquele viés de quanto menos resíduo, melhor é. A gente tem as nossas operações que são de preparação de resíduos. Existe uma norma brasileira para isso, existem licenciamentos ambientais. Então, eu acho que os impactos da atividade em si eles são mínimos, né? Agora, em termos de benefícios, né? Se a gente pensar que esse resíduo sairia, por exemplo, da CBA direto para um aterro, a gente teria da geração, transporte, destinação em um aterro que está lá. Aquele aterro vai ficar por muitos e muitos anos, o Marcos vai continuar sendo responsável por esse resíduo, enquanto tiver a vida útil daquele aterro e pós também, né? Então, eu acho que permite que essa se desenvolva em termos econômicos, né, uma cadeia de produção, né, onde a gente vai tentar valorizar resíduos, obviamente, gerando imposto, gerando emprego, e o fato da gente permitir que alguns tipos de resíduos, seja por reciclagem ou seja por valorização energética, não sejam depositados em aterro, eu acho que a grande contribuição é a gente estar contido em uma cadeia que a indústria de cimento desenvolveu para redução das emissões dos gases de efeito estufa. Para empresas como a nossa, eu acho que o grande valor ele está aí. Quando a gente assume a destinação desse resíduo para coprocessamento, né, no momento que eu produzo um combustível derivado de resíduos, que eu envio para uma cimenteira onde não tem uma geração de qualquer, né, rejeito, os gases da queima monitorado lá na chaminé, as cinzas incorporadas ali ao cimento, cessa a responsabilidade do gerador. E talvez esse seja o grande benefício que a gente consegue proporcionar, que é realmente a destruição, a destinação, cessando a responsabilidade legal do gerador sobre aquele resíduo. Pegando o gancho do Bacin sobre a parte de cessar a responsabilidade, né? Eu queria complementar o seguinte: no coprocessamento, você tem uma destinação completa do resíduo, né? Então a queima ela é completa. O que sai uma cinza. Essa cinza é incorporada no cimento. Então não tem nenhum tipo de outra destinação final, né? Então isso que eu acho que é um dos grandes benefícios do coprocessamento, que é um ponto que quando você pega essa cadeia como um todo, essa tecnologia tem um diferencial em relação a outras, né? Geralmente você sempre tem um rejeito sobre isso, ou um resíduo do próprio resíduo. Aqui não. Ela é uma destinação completa. Ela é muito interessante nesse sentido. Zero passivos ambientais, né? Exatamente. Marcos, qual que é a importância da reciclagem para a CBA? Como os processos de gestão de resíduos ajudam a produzir um alumínio de baixo carbono? Vou separar aqui minha resposta em duas. Primeiro, falar dos resíduos industriais, gerados nas nossas plantas, nas nossas unidades industriais. A gente atua fortemente na reciclagem dos resíduos gerados em nossas plantas. Um exemplo é a unidade da CBA de alumínio, que já é aterro zero. Então a gente não deposita 1 quilo de resíduo em aterro por ano. Isso em busca sempre de buscar a reciclagem dos resíduos gerados na nossa planta industrial. O outro olhar é sobre a sucata de alumínio. A unidade de alumínio, assim como as outras unidades da CBA, geram sucata no seu processo produtivo, é normal, e a gente sempre operou fazendo a reciclagem. Porém, para crescer, para ser sustentável, a gente precisa aumentar o nosso consumo de sucata. Então a CBA estabeleceu e possui uma estratégia de curto, médio e longo prazo para isso. Por exemplo, foi até criada uma área dedicada para isso, né? A CBA
vê como fundamental aumentar o consumo de sucata de sua operação. Quando você fala de impactos disso na pegada de carbono, né, na geração de gases de efeito estufa, é importante também voltar um pouco. A CBA hoje ela já tem uma emissão referência mundial na emissão de gás de efeito estufa quando a gente fala de alumínio. Nosso site industrial de alumínio, por exemplo, também, ele já opera hoje com energia renovável, autogeração de energia elétrica. Nós temos no site uma caldeira a biomassa também. Isso confere aos nossos produtos atualmente já uma pegada de carbono muito baixa. E o aumento de consumo de sucata em nosso processo vem também a maximizar esse resultado e tendo produtos cada vez com menor pegada de carbono. Fred, existe responsabilidade compartilhada no processo da gestão e destinação sustentável de resíduos? Como ela se aplica, pensando desde o gerador, como a CBA, até o processador, que é a Renova, e o destinador, que é a Verdera? Essa pergunta acho que é muito interessante, né? E aí eu começo até com um gancho do que a gente falou, o Bacin comentou, a gente comentou, né? A tecnologia do coprocessamento, ela dá a destinação final do resíduo, né? Ele é o momento final do resíduo quando ele vai para esse tipo de tecnologia. Então a gente tem uma responsabilidade, né, de ter toda a rastreabilidade do resíduo, todos os processos de certificação, e a Verdera, né, responsável pelo gerenciamento de resíduos, né, por esse braço de gerenciamento de resíduos da Votorantim, segue tudo que tem em legislação, tem na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente está pronto, né? A gente atua nos mais altos padrões de qualidade quando a gente fala de requisitos legais e de política nacional. Como a gente tem a destruição total e a gente sabe que o resíduo ele termina ali, na essência ele vira uma última cinza final que incorpora no cimento, a gente consegue ter segurança de que efetivamente ele chegou, digamos assim, no último momento do ciclo de vida dele. Que ele até dessa forma que está montado do controle do SINIR, né, do Sistema Nacional de Informação de Resíduos, onde do gerador precisa informar para onde ele enviou o resíduo, por exemplo, se ele enviou para a Renova, e a Renova precisa depois também aí informar para onde que ela enviou os seus produtos ou o seu rejeito. Por exemplo, se a gente enviou parte para um aterro, com o nosso rejeito, parte para uma cimenteira, parte para uma reciclagem, isso tudo faz parte do sistema de informação de resíduos do Brasil, né? Então, acho que isso fecha essa responsabilidade de cada um em cada parte dessa cadeia, né? Isso que o Bacin trouxe foi bem interessante lá quando você fez a primeira pergunta para mim, desafios, né? E é uma legislação nova, trouxe um desafio de gerenciamento enorme, né? Porque você tem que... Antigamente, aqueles manifestos, eventualmente em papel, que a empresa tinha que fazer, aquele manifesto de transporte de resíduo, que fala de onde está saindo, quem está transportando e quem está recebendo. Era o único documento que você tinha comprobatório que chegou no final, pelo menos fisicamente a carga. Antigamente, a gente tinha que criar artifícios para documentar isso, para melhor se documentar. E hoje, não. Hoje você tem um sistema, hoje ele é totalmente rastreável. Então, a legislação foi criada, a gente teve que se adaptar. Hoje tem pessoas que só fazem esse gerenciamento para a gente, né? Porque imagina a quantidade de caminhões, imagina na Renova, nem vou falar da Verdera, né? Imagina a quantidade de movimentação, tem que ter gente para olhar, né? Para confirmar, para conferir se quem recebeu deu o cheque de recebimento. Então, conectando com essa primeira pergunta, o desafio de criar, de gerenciar essa nova maneira de gestão de resíduos, no caso destinação, através do surgimento de uma nova legislação, mas que para nós, por exemplo, geradores, é uma bênção, porque eu tenho no sistema hoje rastreado, eu gerei, quem transportou e quem destinou o resíduo, né? Qual foi a destinação final desse resíduo. Perfeito. Mudanças que vêm para o positivo, né? Bacin, como que o Grupo Renova se relaciona com as indústrias geradoras e outras empresas geradoras de resíduos? Quais são as tendências de mercado que vocês estão vendo que estão sendo apontadas pelos seus clientes? Primeiro, a nossa estratégia é estar cada vez mais dentro das próprias operações dos geradores. Mas como já foi comentado, existe um trabalho que ele é constante, que é na não geração de resíduos, né? Então, acho que o grande desafio de empresas como a nossa é buscar alternativas, né, a alguns resíduos que vão deixar de ser considerados resíduos, vão passar a ser
coprodutos, né? E que não vão mais ter essa destinação, né? Via, por exemplo, cimento. Então, acho que o nosso desafio é buscar alternativas, né? Dentro de outros geradores, né? Segregando resíduos, que hoje, pelo fato de eles não estarem segregados, eles não permitem ou se tornaria muito custosa essa cadeia, né? E que talvez a indústria de cimento e também o gerador não consigam sustentar economicamente, né? Para que esse resíduo deixe de ter uma destinação correta, mas que é a mais simples e a mais barata do aterro, né? Então, acho que o grande desafio nosso é buscar novos resíduos, alguns resíduos que por alguma especificação da cimenteira técnica, pela quantidade de combustíveis alternativos que as fábricas de cimento estão cada vez mais utilizando, os requisitos técnicos também aumentam, né? Então, isso cada vez mais tem produto com uma especificação cada vez mais restrita, e a gente tem o desafio de que alguns materiais que antes eram utilizados pela indústria de cimento passem a ter um outro uso. Um exemplo recente, da Votorantim Cimentos fez uma grande reformulação da especificação do teor de cinzas. Então teve uma série de resíduos que a gente não pôde mais incorporar aos nossos combustíveis. O que nós vamos fazer? Vamos colocar no aterro? Não, isso não é o... Então a gente está pesquisando, fizemos um convênio com a Embrapa e estamos desenvolvendo alguns materiais para ser utilizados como fertilizantes na indústria do agro. Então, acho que essa inovação, a gente estar atento à tecnologia e não ficar conformado com a destinação no aterro, porque ela é segura, mas ela traz uma lentidão nessa cadeia toda, pelo fato de ter uma destinação segura, barata, acaba não pesquisando outras soluções que permitam o aproveitamento, inclusive, né, de material, né? Existem outras possibilidades que no Brasil ainda é muito recente, né? Própria geração de energia elétrica. Para alguns materiais possíveis a gente gerar energia elétrica, gerar vapor. Então, isso eu acho que a gente está só começando. O fato da gente ter esta cadeia, da cimenteira ter começado isso lá nos anos 90, como o Fred falou, né? Isso vai trazendo outras possibilidades, onde o gerador daqui a pouco ele não vai ter resíduo, né? Ele vai ter produto, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Muito legal. Marcos, para a gente fechar, quais são as vantagens competitivas da CBA em relação às outras indústrias do setor de alumínio que não adotam coprocessamento de resíduos? Eu sou suspeito para falar sobre coprocessamento com parceiros como a VC e atualmente a Verdera. A CBA coprocessa com a Votorantim Cimentos Unidade Rio Branco do Sul desde o começo da década de 90, desde quando começou a operação de coprocessamento lá. É um parceiro incrível, né? Assim, a gente sabe que o cimento tem características técnicas que têm que ser respeitadas na sua fabricação. A gente sabe que o coprocessamento tem também legislações que têm que ser atendidas, né, na emissão, seja no resíduo a ser utilizado no coprocessamento, seja matéria-prima ou seja combustível, né, na substituição de combustível. Mas a parceria é incrível, a gente sempre traz as nossas dificuldades, né? Poxa, o meu resíduo é esse, essas são as características, sejam físicas, sejam químicas, essa é a minha geração. Vamos buscar, né? Como tem várias unidades, cada unidade tem sua especificidade, poxa, será que cabe essa matéria-prima ali, aqui não cabe? Então, primeiro, essa parceria de empresas de coprocessamento, como é o caso da Verdera, e as unidades de coprocessamento em si da Votorantim Cimentos, né, dessa parceria de sempre buscar uma solução para o nosso problema, para nós geradores. Segundo, de ser uma destinação realmente final. Chegou lá na unidade, vai ser coprocessada pouco depois, claro, o meu resíduo acabou ali. Não vai ser um aterro que eu tenho que viver com aquela responsabilidade praticamente eterna. Então esse é um grande diferencial para nós, tanto a parceria quanto ter a destinação mais adequada possível para o nosso resíduo. E pensando num contexto maior, estou colaborando com a cadeia. Eu estou reduzindo na cadeia da fabricação de cimento. Estou reduzindo o gás de efeito estufa com o resíduo que foi gerado lá no alumínio. Então, duas cadeias, cimento e alumínio, conversando para o bem na redução de geração de gás de efeito estufa, por exemplo. Muito bem, e assim a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos VC.
Muito bom receber você, Bassim. O prazer foi todo meu. Adorei muito a conversa com o Diálogos VC, com o Marcos da CBA, o Fred da Verdera, e nos colocamos sempre à disposição para outras oportunidades. Obrigada também pelas contribuições nesse debate, Marcos. Novamente eu que agradeço por representar a CBA e a área toda de coprodutos. É sempre bom estar aqui entre os melhores, né, ouvindo aqui dos melhores sobre o assunto. Muito obrigado. Também ficamos super honrados com a sua participação, Fred. Eu queria agradecer muito o convite, né, e também fico feliz que eu estou ao lado de 2 grandes parceiros, né, Marcos pela CBA, Bassim pela Renova. O debate foi incrível aqui, fiquei muito feliz com a conversa que a gente teve aqui. Muito obrigada aos nossos convidados por esse bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, o podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio com a sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre os novos episódios. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.